Você sabe a diferença entre senso crítico e senso comum? Como podemos classificar aquilo que pertence ao senso crítico e aquilo que pertence ao senso comum? Você se considera uma pessoa crítica? Quer acompanhar a minha resposta a estas questões? Fique comigo até o final deste vídeo. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Central Filosófica. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia com graduação e mestrado em filosofia. Hoje vamos conversar um pouco sobre a diferença entre senso crítico e senso comum. Ou seja, eu vou estar respondendo a uma pergunta de um dos nossos inscritos. A partir da nossa aula Características da Filosofia Nascente, parte 2, se você não acompanhou essa aula, clique aqui no card e assista. Um dos nossos inscritos pediu que eu falasse um pouco, da diferença entre senso crítico e senso comum. E assim, eu preparei essa aula para mostrar essa diferença, ou seja, para mostrar a diferença e qual é o critério para a gente diferenciar o que pertence ao senso crítico e o que pertence ao senso comum. Mas antes disso, deixa aqui o seu like neste vídeo, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Caso você já se inscreveu, ative o sininho para sempre estar recebendo notificações, das novidades que toda semana eu posto aqui. Toda semana, 2 a 3 vezes na semana, eu estou colocando aqui novidades aqui no canal. Certo? Para você não perder nenhuma, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e compartilhe. Ajude, faça com que esses vídeos, essas aulas cheguem ao máximo de pessoas. Então vamos na tela. Primeiramente, quando nós falamos de senso crítico e senso comum, estamos falando de conhecimento, níveis de conhecimento. Aristóteles dizia na sua obra Metafísica, logo no início da sua obra Metafísica, diz Aristóteles, que é um filósofo grego, um dos principais filósofos da filosofia ocidental. Diz Aristóteles, todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. Ou seja, o Aristóteles estava dizendo que todo ser humano naturalmente busca o conhecimento. Todo ser humano quer conhecer. Agora, o modo como se busca conhecer, aí é outra coisa, Ou seja, se o ser humano quer um conhecimento mais profundo, se busca o conhecimento mais profundo ou se para no conhecimento superficial, aí é uma outra questão. Mas, naturalmente, todo ser humano busca o saber, quer conhecer a verdade, Diz o Aristóteles. Certo? Nesse sentido, nós falamos, em linhas gerais, alguns filósofos classificam o conhecimento em tipos, ou seja, faz uma tipificação do conhecimento, de acordo com a complexidade daquilo que se conhece. Daí temos conhecimento popular ou senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico. Bem, existem comentadores ou historiadores da filosofia que não classifica, não coloca aqui esses 4 níveis, Ou seja, o conhecimento religioso, que é aquele conhecimento advindo da teologia. Para quem considera a teologia como uma ciência, então ele está aqui, conhecimento científico. Então, dessa forma, seguindo essa perspectiva, temos apenas 3 níveis de conhecimento. Mas para quem não considera a teologia uma ciência, e o conhecimento religioso sendo aquele que advém dela, tem-se então 4 tipos de conhecimento. O conhecimento popular ou o senso comum, ele está no nível do conhecimento que é chamado não crítico. Os outros 3 tipos de conhecimento, esses outros 3 tipos de conhecimento aqui estão no nível que é chamado de conhecimento crítico. Daí a diferença. Senso comum e senso crítico. Ou seja, o
Senso comum, senso crítico, estamos falando de níveis de conhecimento, certo? Ou seja, o senso crítico é aquele nível de conhecimento que é elaborado de forma rigorosa, tá bom? Essa aí está o pulo do gato, o ponto-chave para você considerar se um determinado conhecimento, um determinado escrito ou determinada fala de alguém pertence ao nível do senso crítico ou do senso comum. Qual é o critério? Qual é o pulo do gato? Você entender a metodologia e a linguagem daquele conhecimento, daquilo que está sendo escrito ou daquilo que está sendo falado. Veja, o conhecimento do senso crítico, ele precisa ser escrito numa linguagem e numa metodologia rigorosas. Ou seja, precisa ser escrito com rigor. Se você não sabe o que é rigor, vá à nossa segunda aula, ou a aula parte 2 das características da filosofia nascente. Lá nós falamos da rigorosidade e da criticidade. Lá você vai entender que o senso crítico tem a ver com crítica. O que é crítica? Volte a essa aula e assista para você estar inteirado, né, do assunto, tá bom? Então entendemos que o senso comum é aquele tipo de conhecimento que é produzido de forma aleatória, de forma espontânea, de forma desorganizada. Ou seja, o conhecimento do senso comum é aquilo que todo mundo fala, é o conhecimento corriqueiro. Mas ele é senso comum não é porque todo mundo fala, não. É senso comum porque ele não tem um critério, não foi feito, né, de forma rigorosa, seguindo um método, né, um método rigoroso, uma linguagem rigorosa. Não há comprovação. Para você entender, senso comum é aquilo que todo mundo fala, mas que não tem fundamentação, não tem uma comprovação, né? Não tem uma comprovação rigorosa, né? Não tem uma logicidade, né? Rigorosa. Tem algum tipo de lógica, mas não tem rigor, certo? O senso comum, geralmente, é o primeiro nível de conhecimento que a humanidade conheceu. Aliás, geralmente não. O primeiro nível de conhecimento que a humanidade conheceu foi o senso comum. Só depois que veio a ciência, né? Que veio o pensamento racional, que surgiu a filosofia, aí veio o conhecimento crítico. Né? Mas antes disso, as pessoas navegavam no nível do senso comum. Então, entendendo, senso comum é o conhecimento espontâneo, aleatório e que é transmitido de forma aleatória e que é produzido também de forma espontânea, de forma assistemática, sem rigor, sem método, sem um método rigoroso, tá bom? Já o senso crítico é aquele conhecimento que é produzido de forma rigorosa, de forma criteriosa. Dessa forma, falamos do conhecimento científico, que é o conhecimento das ciências, do conhecimento religioso, compreendendo aqui que a teologia não é uma ciência, e falamos também do conhecimento filosófico. Filosofia, então, não é uma ciência? Não. Ela não é uma ciência, ela perpassa todas as outras ciências. Para entender melhor, assista a minha entrevista, a entrevista que eu fiz com o professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, que aparece aí no card. Tá? Assista a entrevista e você vai entender melhor o papel da filosofia em relação aos outros saberes. Então vamos lá. O conhecimento do senso crítico, ele é produzido de forma racional e metódica. Como assim de forma racional e metódica? Se você não entende o que é esse racional, clica no card que aparece aí no canto superior da sua tela e assista a nossa primeira aula sobre as características da filosofia nascente. Lá eu explico o que é a racionalidade, uma característica da filosofia. Tá bom? Então, o senso crítico ou conhecimento crítico, ele é elaborado seguindo princípios da razão com a intenção de aprender a verdade das coisas. Ele busca aprender a verdade. Ele quer chegar à verdade. O senso comum, ele quer chegar a uma satisfação. Tá bom? Então, tá aí as diferenças entre os dois. Bom, qual é a importância de saber a diferença entre senso comum e senso crítico? O que podemos extrair disso? Que tipo de aprendizado podemos extrair disso? Veja bem, é muito interessante para nós avaliarmos os elogios e as depreciações que nós recebemos.
Ou seja, se você desempenha um papel na sociedade, se você faz lá alguma coisa na sociedade, né? Enfim, alguma coisa que você faz. Por exemplo, um texto. Se você produz um texto, uma redação. E se você mostra essa redação para um grupo de pessoas. E ali esse grupo de pessoas, de forma unânime, te elogia. Fala, nossa, ficou máxima a sua redação. Antes de você se alegrar com o elogio, é bom você entender quem foram essas pessoas que te avaliaram. A avaliação que elas fizeram está no senso comum. O que elas compreendem de redação é aquilo que o senso comum fala. Ou o que elas compreendem de redação é uma compreensão crítica. Ou seja, elas têm um conhecimento metódico e rigoroso sobre redação. Se tem, então você pode se alegrar com o elogio. Se não, tudo bem, se alegre com o elogio, faz bem para o seu ego, mas procure uma outra pessoa que entenda de redação para fazer uma avaliação. Se acontece o contrário, aquele grupo de pessoas começam a falar mal do seu texto, começam a depreciar o que você escreveu, o critério é o mesmo. Olhe quem é que está depreciando. Se aquelas pessoas entendem de redação, é bom você considerar então o que elas estão falando, né? E rever a sua forma de escrever redação. Se elas não entendem, desconsidere essas críticas, entre aspas, né? Desconsidere a depreciação que elas estão fazendo do seu texto e procure quem entende. Enfim, eu citei o exemplo da redação, mas pode ser qualquer outra situação, né, do dia a dia, né, em que você recebe um elogio ou uma depreciação, entendendo que depreciação como crítica, o senso comum fala depreciação como crítica, mas nós já vimos aqui em aulas anteriores, né, lá na parte 2 das características da filosofia nascente, que criticar não é falar mal. Criticar é fazer uma descrição, fazer uma afirmação de forma criteriosa, né, de forma metódica. De modo que, como nós já falamos, para você saber se você é uma pessoa crítica ou não, é você avaliar o conhecimento que você tem. Quem é crítico de alguma coisa. Se você vai falar de política, se você quer ser um crítico de política, você precisa entender de política. Se você quer ser um crítico de futebol, precisa entender de futebol. Para você fazer uma crítica sobre culinária, precisa entender de culinária. Senão, o que você vai estar falando não é crítica, está apenas no nível do senso comum. Certo? No dia a dia, nós usamos o senso comum em tudo, né? Ou seja, nós não conseguimos ter senso crítico em tudo, porque nós não conhecemos tudo de forma profunda, né? Mas nós devemos procurar no máximo, né, ter senso crítico daquilo que nós falamos. Falar no nível do senso comum em algo, numa situação corriqueira, até que não tem problema, né? No almoço em família, no dia a dia, não tem problema você tratar as coisas no nível do senso comum, uma vez que você não consegue ter senso crítico de tudo, sobre tudo, a respeito de tudo. Então, você não vai ficar calado, né, o tempo todo, não é? Mas, naquilo que é importante, em decisões que são importantes, é preciso ter o senso crítico. Se você vai tomar uma decisão a respeito de uma profissão, que profissão escolher, você não pode usar o senso comum. Problema de saúde, você não pode tratar o problema de saúde à base do senso comum, tomando o remédio que todo mundo indica, que todo mundo toma. É preciso tratar isso de forma crítica e não com base no senso comum. Então, vimos nessa aula a diferença entre senso crítico e senso comum. Que senso crítico é o conhecimento que é produzido de forma metódica, de forma rigorosa. Senso comum é aquele conhecimento que é produzido de forma desorganizada e de forma espontânea. Isso se trata dos níveis do conhecimento. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilha e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Nos veremos no nosso próximo vídeo.